Oi, gente, tudo bem? Como está a sua vida hoje? Você está satisfeito com ela? Venha comigo neste vídeo que eu vou te dar dicas simples para que você possa deixar de achar que a vida é só acordar, comer, trabalhar, pagar contas e dormir. Assuma o controle da sua vida. Desligue o piloto automático e pare de viver nesse looping infinito. Meu nome é Vânia Marques, do canal Despertando a Espiritualidade. Neste vídeo, vamos falar sobre sonhos, sobre as 3 armadilhas que travam a nossa vida e deixam a rotina nos engolir, sobre uma arma secreta que é um poder que todos nós possuímos, mas que poucos usam conscientemente. E um bônus surpresa para quem ficar comigo até o final do vídeo. Vamos começar então falando sobre sonhos. A sua vida está como você imaginou? Ela está como você sonhou que ela estaria? Olhe ao seu redor. Isso mesmo. Olhe ao seu redor. O que você vê? Melhor. Se você, criança, viesse te visitar hoje, o que você, criança, diria para o você de hoje? Ela diria: uau, você é o cara, você é você é top, você conseguiu realizar os nossos sonhos. Ou ela diria: que droga, cara. Você não conseguiu realizar nada do que nós planejamos. Você jogou nossos sonhos no lixo. Seja sincero com você. Escreva nos comentários o que a criança que você foi um dia e que veio te visitar diria para você, se ela viesse te visitar hoje. Escreva aqui nos comentários. Seja sincero com você. Essa situação, ela é muito mais comum do que parece. Já chegou até esse assunto ser tema de filme da Disney, o filme Duas Vidas, com o ator Bruce Willis. Inclusive, eu recomendo que você assista, mesmo que você já assistiu. Eu assisti de novo recentemente e foi uma ótima experiência. Você ainda sonha? Você ainda acredita em você? Você ainda acredita que você pode concretizar os seus sonhos? Você ainda acredita que você pode ter novos sonhos? Às vezes a gente nem percebe que a rotina está nos engolindo. O tempo passa tão rápido, acontece tudo tão rápido que demoramos um pouco para perceber que perdemos o controle. Perdemos o controle da nossa vida. Inconscientemente, nós ligamos o piloto automático e passamos a viver nesse looping infinito. Você sente como se a sua vida tivesse perdido o sentido, como se você não conseguisse achar o caminho de volta, como se você já perdeu a esperança de concretizar os seus sonhos. Eu queria dizer aqui que não é somente você que se sente assim. Aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas, está acontecendo com muitas pessoas. Basta olharmos ao nosso redor. Quando eu olhei ao meu redor, percebi que eu estava vivendo nesta rotina.
e que isso estava acontecendo assim com muitas pessoas que estão deixando de sonhar, que estão deixando de acreditar que elas podem concretizar os seus sonhos, elas estão deixando de planejar a sua vida. Além de observar as pessoas, eu quis ir mais além e fui buscar mais informações sobre esse assunto. Encontrei pesquisas científicas que abordam esse assunto. Duas delas me chamaram muito a atenção. A primeira, ela falava sobre o fato das pessoas estarem deixando de sonhar e como isto estava se tornando uma questão de saúde pública. A segunda, ela mostra uma conexão com a falta de sonhos e a relação direta com o aumento das doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Recentemente, foi criada até uma nova doença, catalogada uma nova doença, a síndrome de Burnout. O que é essa síndrome? Ela tem sintomas parecidos com a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, só que tudo isso associado à vida profissional. E por que está acontecendo isso? Isso acontece porque muitas pessoas estão trabalhando automaticamente, com o único objetivo de ganhar dinheiro. Que fique bem claro, nada errado de trabalhar e ganhar dinheiro. O problema acontece quando só se trabalha pelo dinheiro. Por quê? Porque quando trabalhamos com o que não gostamos, o nosso corpo começa a sentir, o nosso corpo começa a adoecer. Perdemos a motivação e desistimos de sonhar. E aí, gente, quando a gente desiste de sonhar, quando alguém deixa de sonhar, quando deixamos de acreditar em nós mesmos, nos tornamos vítimas da depressão, do desânimo, da derrota, do tanto faz. Você pode estar pensando, mas Vânia, a grande vilã a grande culpada disso é a pandemia. Mas eu te digo, infelizmente não. Sabe essas pesquisas científicas que eu citei? Elas são de 2017, bem antes da pandemia. Você quer se tornar a pessoa que você sempre sonhou? E ser a melhor versão de si mesmo? Então o caminho é esse. Precisamos voltar a sonhar e voltar a acreditar que podemos sim realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida. Pronto, identificamos o problema. Só que identificar o problema é um grande passo. Mas a gente não pode parar por aí. E eu também não parei por aí. Eu continuei buscando. Eu precisava encontrar a causa e descobrir como fazer para ajudar as pessoas a voltarem a sonhar, a voltarem a acreditar nelas mesmas, que elas podem sim realizar os seus objetivos de vida e que devem acreditar em si mesmas. Uma coisa é certa, você, não ligamos o piloto automático e nem ativamos esse módulo loop infinito conscientemente. Mas temos que aprender a desativá-los conscientemente. Foi aí que eu percebi que tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Mas antes de continuar,
eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, para que vocês me conheçam melhor. Como eu disse no início desse vídeo, meu nome é Vânia Marques. Eu tive o privilégio de nascer numa família que acreditava na espiritualidade. E aprendi desde cedo a respeitar as pessoas e as suas crenças. Aprendi a acreditar em Deus e em uma força superior e uma energia poderosa que está em tudo e em todos. A espiritualidade sempre me atraiu, desde criança. Mas foi na adolescência que eu comecei a me aprofundar nesse assunto. Eu comecei a estudar, fazer cursos, ler livros, mas principalmente comecei a praticar. E por que eu comecei a praticar? Tudo que eu aprendia, eu colocava em prática. E não pensem vocês que eu colocava em prática, por quê? Porque eu era uma iluminada, nada disso. Bem ao contrário. Eu era muito desconfiada, muito questionadora. E para ser sincera, ainda sou. Uma versão melhorada. Eu era, gente, pior que São Tomé. São Tomé, ele acredita vendo. Eu não. Eu, além de ver, precisava acontecer comigo. Então, eu era bem pior que São Tomé. E foi ainda na adolescência, nessa minha busca, que me identifiquei com a prática da meditação. Meditação, eu posso dizer que é o meu segredinho. Ela foi e ela continua sendo uma mola propulsora do meu crescimento. Eu conheci, eu estudei, eu fiz cursos, eu pratiquei, eu participei de algumas religiões, filosofias. Em algumas eu me aprofundei mais, chegando a fazer palestras, ministrar cursos e seminários pelo Brasil afora. Nessa caminhada já se passaram 40 anos. Nossa, agora eu acabei de entregar a minha idade. Não, eu comecei na adolescência, eu comecei quando eu era criança. Brincadeirinha. Realmente, nessa caminhada já se passaram 40 anos de estudos sobre a espiritualidade, de prática. Nessa jornada, descobri uma coisa muito importante. A espiritualidade, ela está muito além de regras, cultos, rituais. A espiritualidade é uma energia poderosa, é autoconhecimento que está presente assim no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, e nos convida a quê? A ressignificar, a transformar, a crescer como pessoa. Uma coisa muito importante também que aprendi é que todo conhecimento, ele só se torna aprendizado quando a gente coloca em prática. Todo conhecimento só se torna aprendizado quando colocamos em prática. A vida, gente, não é sobre saber, sobre conhecimento, sobre poder. A vida é sobre colocar em prática, sobre viver. Bom, agora que vocês já sabem um pouquinho da minha história, vamos voltar ao nosso assunto. Percebi então, ao descobrir a importância que as pessoas estavam deixando de sonhar, que tão importante quanto saber o que fazer, era importante a gente saber o que não fazer. Isso mesmo, precisamos saber quais são os sabotadores, quais são as armadilhas que nos atrapalham e fazem com que a gente repita as mesmas ações e principalmente as mesmas reações. Foi quando descobri as 3 grandes armadilhas que travam a nossa vida. Chamei essas armadilhas de CVC. CVC, vocês lembram da agência de viagem? Não. A agência de viagem, ela nos leva a vários destinos. Essa CVC que eu descobri,
Ao contrário, ela nos faz viver em círculo, sem sair do lugar. Ela nos faz viver em módulo looping. O que é? O que são essas ACDC? O primeiro C, ele é de conformismo. O conformista é aquele que sempre está arrumando uma desculpa para não agir. Ah, tô velho demais, tô novo demais, não tenho estudo, não tenho dinheiro, ah, isso não é para mim. O V é de vitimismo. O vitimista, quem é? O vitimista é aquele que está sempre coloca a culpa no outro. Ah, nada dá certo para mim. Oh céus, oh vida, nada dá certo. Por que nada dá certo? A culpa é minha? Não. A culpa é dos meus pais, a culpa é dos políticos, a culpa é dos professores, a culpa é do sistema de ensino, a culpa é do chefe, enfim, a culpa é sempre do outro. O segundo C é de comodismo. O que é o comodista? Quem é o comodista? O comodista é aquele que não quer sair da zona de conforto. Ah, é melhor eu ficar onde eu tô. Pra quê? Vou mexer no que tá quieto. Eu tenho o suficiente para sobreviver. Tô acostumado com o meu emprego. Pra quê? Vou arrumar sarna para me coçar. Agora que identificamos essas três grandes armadilhas, conformismo, vitimismo e comodismo, que travam a nossa vida, podemos nos policiar para que elas não afetem tanto quanto antes. Você já caiu? Me conte aqui. Você já caiu em alguma dessas armadilhas? Qual delas você acha que é a mais difícil de se livrar? Escreva aqui nos comentários. Gente, para voltar a sonhar, além de estarmos atentos a essas armadilhas, precisamos ter o quê? Motivação. Motivação para realizar nossos sonhos. Porque não é só estalarmos os dedos que a motivação aparece. A motivação é diferente de pessoa para pessoa. O que me motiva a agir é diferente do que motiva você a agir. Mas uma coisa é certa, o que é comum a todas as pessoas é o que ocorre quando desejamos algo, sonhamos com algo e ele não se concretiza. Isso é comum a todos nós. Isso acontece por quê? Porque desejamos uma coisa e vibramos outra. Existe uma linha invisível entre o desejo e a realização. Essa linha invisível é a nossa vibração. E do que é composta essa linha? Do que é composta essa nossa vibração? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Isso somado ao quê? As nossas palavras, as nossas ações e as nossas reações. Se o nosso desejo não está em harmonia com as nossas vibrações, ele não se realiza. Simples assim. Por isso é que quando olhamos ao nosso redor e assim vemos alguma área da nossa vida que não está exatamente como a gente gostaria que estivesse, é porque isso acontece justamente porque nossos desejos não estão sincronizados com a nossa vibração. Eu também tenho algumas áreas da minha vida que ainda não estão como eu gostaria que estivesse, mas eu estou a caminho. E você? Tem alguma área da sua vida que você quer melhorar? Escreva aqui.
nos comentários. E aproveita, curta e se inscreva no canal. Uma coisa é certa. Para concretizar os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida, precisamos aprender a alinhar a nossa vibração com os nossos desejos. O pulo do gato para iniciarmos esse alinhamento é que precisamos reconhecer que cada um de nós possui no seu interior uma arma secreta, que é um poder único. E quer tenhamos ou não consciência desse poder, ele existe e exerce influência sobre nós, sim. Exerce influência sobre as nossas vidas. O que precisamos é aprender a usar esse poder conscientemente. Esse poder eu chamei de poder vibracional individual. É o nosso poder único, diferente de pessoa para pessoa. Esse poder é muito mais do que a soma dos poderes que compõem a nossa vibração, que são os pensamentos, as emoções, os sentimentos, somados às nossas palavras, às nossas ações e às nossas reações. Tudo isso junto, potencializado, turbinado, que é esse poder vibracional. Aqui no canal Despertando a Espiritualidade, eu vou ajudar vocês a ativar e a usar esse poder, independente do fato de você seguir ou não alguma religião, independente de você acreditar ou não em Deus. Quando reconhecemos e aprendemos a ativar, a usar esse poder, a gente passa a ter o quê? Mais liberdade. Passa a tomar mais decisões mais assertivas no nosso dia a dia, que estejam alinhadas com o nosso propósito, com o nosso objetivo de vida. É como se fosse uma ligação de fibra ótica, com velocidade ilimitada, nos conectando diretamente à energia universal. Esse é o poder vibracional individual. Desde que tomei consciência do PVI e descobri que este poder, ele atua e ele existe e assim, ele exerce influência sobre as nossas vidas e sobre a vida de todas as pessoas que convivem conosco, independente de a gente ter ou não consciência disso. Neste momento eu comecei a relembrar alguns acontecimentos da minha vida em que eu ativei o meu poder vibracional, mesmo sem ter consciência da sua existência. Ocorreu no nascimento do meu primeiro filho. Vou até tomar um pouquinho de água. Primeiro filho, imaginem. As expectativas, todas as expectativas voltadas para realizar o sonho de ser mãe. Toda aquela emoção. E o que acontece? Logo após o parto, muito confusa ainda sobre os efeitos da anestesia, sem entender direito o que estava acontecendo. E por quê? Porque não deixaram pegar meu filho no colo. Após o nascimento, eles só mostraram o rostinho do meu filho e levaram ele embora correndo. Logo em seguida, eu fui transferida da sala de cirurgia para o quarto. Gente, desculpa, é uma emoção muito forte. Contar essa história é reviver esse momento muito importante da minha vida. Então eu fui transferida para o quarto e pouco tempo depois, eu ainda estava zonza da anestesia, um médico entrou no quarto. Esse médico nos deu a pior notícia, e diga-se de passagem,
da pior forma, da pior maneira possível. Ele disse que o nosso primeiro filho, Gabriel, tinha nascido prematuro e, além disso, tinha sido diagnosticado com microcefalia. Hoje, quando se fala nessa doença, muitas pessoas sabem da gravidade dessa doença. Mas isso, o nascimento do meu filho, aconteceu em 1995. Eu e o meu marido nunca nem tínhamos ouvido falar dessa doença. E não parou por aí. O médico disse que o nosso filho... Mais um pouquinho, gente, de água. O nosso filho, ele teria no máximo 24 horas de vida. Meu filho, graças a muitas orações e contrariando o diagnóstico médico, ele continuou vivo após as 24 horas. Mas, como nas primeiras horas de vida, ele teve um problema respiratório, ele foi levado para a UTI neonatal e teve que ser intubado. Se vocês quiserem, em outro vídeo, eu conto com detalhes a história do nascimento do Gabriel. Nesse vídeo, eu vou focar em como eu ativei o meu poder vibracional e como eu sintonizei o poder vibracional com o meu filho, com o poder vibracional do meu filho. Apesar do meu filho continuar vivo, os médicos não eram muito otimistas e não nos davam muita esperança, não. Disseram que se o nosso filho continuasse dependendo de respiração, precisando de ajuda, né, artificial para respirar, ele não sairia tão cedo da UTI neonatal. Foi aí então que eu, sem técnica nenhuma, por emoção, sem técnica nenhuma, em uma das visitas de 15 minutos que podíamos fazer na UTI, eu comecei a conversar com o meu filho e falei com ele mentalmente. Gabriel, filho, mamãe te ama. Você é filho de Deus. Você, Gabriel, é um ser de luz. Eu acredito em você, Gabriel. Você consegue respirar sozinho. Você não precisa desse tubo para respirar. Filho, se você respirar sozinho, os médicos vão te transferir para a semi-UTI. E sabe o que vai acontecer na semi-UTI? A mamãe vai poder te pegar no colo. A mamãe vai poder te abraçar. A mamãe vai poder te beijar. O meu sonho, filho, é poder pegar você no colo, te abraçar, te beijar muito. Eu te amo, Gabriel. Eu acredito em você, Gabriel. Você consegue respirar sozinho. Gente, não passou nem 2 minutos que eu estava conversando mentalmente com meu filho e ele começou a se mexer, ficou agitado e começou a tossir como se tivesse engasgado. Em segundos, gente, em segundos eu e meu marido fomos arrastados para fora da UTI e a incubadora